Bom dia, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que horas você vai estar nos assistindo, né? Para você que está assistindo a gente ao vivo, boa tarde. Fiquei preocupado, achei que não ia dar para a gente fazer esse programa hoje, porque teve um problema global no YouTube, teve uma instabilidade severa, ficou praticamente uma hora o YouTube fora do ar. As pessoas conseguiam assistir, mas quem produz conteúdo não estava conseguindo levantar, subir o conteúdo, né? Fazer as entrevistas, colocar conteúdos novos. Eu falei, ai, meu Deus do céu, nossa conversa não vai dar certo. Mas deu, sempre dá. Então, é com enorme alegria que mais uma semana com Marcelo Barros, o monge Marcelo Barros, vem conversar conosco. Marcelo, boa tarde, você está bem? Boa tarde, uma alegria grande estar com vocês. Que bom, que bom. Deixa eu ver quem já chegou na nossa roda de conversa aqui. Vamos ver onde está aqui. Opa, a nossa roda de conversa está aqui. Achei já a nossa roda de conversa. Vamos ver quem já chegou. Gente, eu preciso tirar o óculos para ver, tá? Estou muito ruim sem óculos. Regina Parenza, boa tarde, Regina Parenza. O reverendo Eduardo Henrique, aí vizinho do Marcelo Barros, o reverendo da igreja anglicana aí do Recife, são muito próximos, ele e Marcelo Barros moram aí bem perto. Francisco Trindade, Francisco, muito bem-vindo. A Maria Cláudia Junqueira, Núbia Bentes, o Júlio Franco, todo mundo chegando a todo tempo. O Júlio dizendo da alegria dele também de estar aqui com a gente. O Júlio está nos acompanhando no Paz e Bem desde o começo. Ele vai me dizer aqui, se eu não estou enganado, o Júlio está com 92 anos. E todo dia está com a gente, então está no diálogo, está na roda de conversa. É um exemplo, Marcelo. Gente muito boa mesmo. Ele vai me dizer aqui quantos anos ele tem. Eu perdi. Eu não lembro agora. A gente andou se inscrevendo, mas eu não me lembro. Acho que era 92. Diz aí para nós, Júlio, qual é a sua idade. Nosso tema hoje com o Marcelo, nosso encontro de hoje, é para um tema fundamental. Fundamental sempre, né? Ao longo da história da humanidade é fundamental. Mas adquiriu uma relevância ainda maior no Brasil hoje, nesses tempos de fundamentalismo desbragado, que é exatamente a relação entre fé e política. Como é que se coloca esta relação tão complexa, tão contraditória, tão necessária? Então, monge Marcelo Barros está aqui hoje para conversar comigo e com vocês. Quem estiver participando do chat, tiver perguntas para fazer, questões para colocar, por favor, coloque. É uma roda de conversa. Então, antes de mais nada, inscreva-se no canal Paz e Bem. Se você não está inscrito, não está inscrito ainda, inscreva-se no canal Paz e Bem. Ingresse nessa comunidade. Vamos chegar ainda hoje, se as coisas continuarem caminhando como estão hoje, devemos ainda hoje chegar a 10 mil inscritos. Então, vamos crescendo. Vamos crescendo. A comunidade vai ampliando, cada vez mais gente tem assistido. Então, dê like. Oi, Marcelo. Eu estou fazendo propaganda. Que bom, obrigado. E se você quiser e puder, torne-se um assinante, uma assinante solidária do canal Paz e Bem. Você pode, na descrição desse vídeo, tem lá o link, ou no site, o pazebem.org, né? pazebem.org, super fácil. Você vai lá, não precisa de com BR, nada disso, é só pazebem.org. Você vai lá, você rola na primeira página do canal, lá embaixo já tem o link para fazer a inscrição. Vamos ver. Tá aqui, o Júlio. Nossa, Júlio, envelheci você. O Júlio tem 89, não tem 92, não. Tá bom, Júlio, é isso mesmo. Ele está dizendo aqui, estou na juventude dos meus 89 anos. Todos nós, no auge da nossa juventude, né? O monge Marcelo Barros, você, eu, graças a Deus. Não é isso, Marcelo? Juventude acumulada. É isso aí. Júlio Gerosa com a gente. Júlio Gerosa também é uma figura muito importante aqui, está me dando aulas, tem me dado fora do ar aulas de budismo e me encaminhando aí nessa temática, que tem sido uma temática relevante para nós, e muito forte nessa dimensão da política envolvida com a religião. Então, Marcelo, eu queria começar, enfim, passando a bola para falar um pouco da relação entre fé e política, como é que ela se coloca, e depois eu tenho uma agenda aqui de perguntas já separadas que eu tinha separado para você, a partir até de indicações que você tinha me dado. Então, quando a gente fala de fé, a gente está falando de quê? De uma descoberta, ou, em algumas religiões, de uma revelação divina,
em outras religiões, de uma sabedoria da humanidade para o bem viver, para o axé, para a vida em plenitude, se chame como quiser. Ora, nem a fé e nem a política são coisas que se colocam como projetos individuais. Para os cristãos, o Concílio Vaticano II diz claramente na Constituição sobre a Igreja: Deus não quis salvar a gente, cada um isolado, mas ele quis salvar unindo a gente em um povo. Ora, se a fé nos conduz ao povo de Deus, a um povo, o que é a política? É a arte, o cuidado, o serviço ao bem comum. É aquilo que justamente diz respeito à cidade, à polis. Cidade não apenas como construção topográfica, mas como realidade humana, coletividade humana. Então, a fé é essencialmente comunitária. Ela é pessoal, tanto que a gente, juntos na igreja, em qualquer igreja cristã, na hora de orar, a profissão de fé diz creio. O creio é para dizer que é cada um, mas, ao mesmo tempo, na coletividade. A política é o que o São Oscar Romero chamava a dignidade do serviço ao bem comum. Pedro Casaldáliga, nosso pastor, profeta, ele dizia é a solidariedade vivida não com alguém, mas com a coletividade. Isso é a política. Então, nesse sentido, é lógico que fé e política se casam, se completam, se articulam, embora não se identifiquem e confundam de uma forma que um é outro. Não, a fé não é política, a política não é só fé. Tudo é política, mas a política não é tudo. O importante é que as duas coisas se articulem de uma forma que a fé se expresse numa política transformadora da realidade, libertadora. Então, a fé ela se expressa não em qualquer política, mas numa política para cumprir aquilo que a gente chamaria o projeto divino no mundo, ao menos como ele revelou na Bíblia, no Corão do Islã e em várias outras revelações em muitas religiões. Exatamente. Então, aí já te coloca uma questão, Marcelo, que é quais são efetivamente as bases para se construir uma relação positiva e fecunda entre fé e política? A primeira é que não haja nem uma apropriação da política pela fé, portanto, que a gente faça uma espécie de messianismo ou de religião civil que controla o Estado. Não pode ser isso. Não pode ser um regime de cristandade, por exemplo, no caso do cristianismo, uma igreja controladora da política, e nem o contrário, a política que controle a fé. Tem que ser uma dimensão de diálogo, de serviço mútuo, de que uma penetre na outra como fonte, critério de ação. Eu diria que a base para quem tem fé viver uma ação política profunda, correta, é uma espiritualidade sociopolítica libertadora. Agora, essa relação é uma relação contraditória, complexa, e no mais das vezes, ao longo de toda a história da humanidade, é muito difícil, né, Marcelo? Porque o que a gente vai assistir ao longo da história da igreja, você mencionou o período da cristandade, foi exatamente um período de interação profunda entre Estado e igreja,
né, entre o controle da tentativa, pelo menos, ou de fato, o controle da igreja, no caso da igreja, né, ela só vai se tornar antes da reforma e mesmo depois da reforma, né, da igreja controlando a atividade civil, controlando a atividade do Estado, regulando a vida civil, e por outro lado também as tentativas do Estado de controlar a igreja em determinadas outras situações. Quer dizer, na maior parte da história da humanidade, não é esta relação fecunda que você aponta que tem, não, né? É porque é preciso, para isso, um processo de conversão em que a igreja aceite a proposta divina de que ela é serviço libertador, mas ela não é controladora. Então, quando qualquer igreja cristã ou qualquer religião do mundo, ela se coloca numa dimensão de poder, ela, de certa forma, trai a sua vocação mais profunda. O que também ocorre com a política. Se uma pessoa entra no trabalho, na caminhada política, para ter poder, prestígio, dinheiro ou poder político, é a mesma coisa, também trai a vocação profunda da verdadeira política, que é servir ao povo. E isso muitas vezes ocorre. É verdade. E como é que você vê esse cenário, Marcelo, no Brasil hoje? Porque hoje a gente enfrenta uma condição que é muito dramática, eu digo, porque se essa discussão sobre fé e política, e nós vamos voltar para esse assunto do ponto de vista do cristianismo, numa perspectiva libertadora, quem colocou essa questão de maneira explícita, aberta no Brasil, foi, no passado, a teologia da libertação, né, que pela primeira vez, vamos assim, desvelou essa relação, que era uma relação promíscua que havia entre fé e política, porque escondida, né? Então a teologia da libertação escancarou e disse, não, essa relação pode ser, como você falou aqui, fecunda. A gente, nesse momento, tem uma outra condição, né, que é o momento no qual os fundamentalistas se apropriam da cena política, se apropriam do Estado, tentam impor a sua doutrina às políticas de Estado. Então, uma situação radicalmente oposta a esse cenário, a esse desenho que você tem hoje. Como é que você analisa hoje esta relação entre fé e política neste novo regime e nesta nova condição, com a presença tão forte do fundamentalismo? Pois é, acho que o fundamentalismo é o movimento religioso que mais cresce no mundo, em todas as religiões, no cristianismo, no judaísmo, no islamismo, no budismo, em todas as religiões há uma tendência, parece que as religiões se sentem em crise e, para sair da crise, elas reforçam aquilo que elas têm de dogmático, de institucional, de leitura da fé ao pé da letra. Então, o fundamentalismo se espalha pelo mundo inteiro. Mas eu acredito que é como dizia aquele cineasta norte-americano, Woody Allen, ele disse uma palavra assim, ele disse, Deus é um cara muito bom, deve ser um cara muito bom, mas os amigos dele eu não recomendaria. Por quê? Porque os religiosos, eles tomam posições que falam mal de Deus. Eu imagino, por exemplo, como é que a juventude brasileira pode gostar da figura de Deus apresentada pelos tais deputados que se chamam a bancada evangélica no Congresso. E eu digo bancada evangélica não querendo, com isso, caracterizar igrejas evangélicas ou pentecostais. Tem católicos na mesma linha, do mesmo jeito, com o mesmo tipo de argumento. Quer dizer, que imagem damos de Deus? Então, nesse sentido, acredito
que o problema profundo hoje, dessa volta de um conservadorismo, de um movimento tradicionalista nas igrejas cristãs, o grande desafio é que tipo de Deus, de qual Deus eles falam, em qual Deus eles acreditam. E aí, pessoalmente, eu retomo aquela conversa em que um rapaz chegou para Dom Pedro Casaldáliga e disse a ele: bispo, eu sou ateu. E o Dom Pedro perguntou: de que Deus você é ateu? De qual Deus? Porque dependendo, eu também sou. Então, eu também sou ateu deste Deus, que é um Deus cruel, mesquinho, amigo de seus amigos e inimigo daqueles que não se submetem ao que os religiosos acreditam ser a vontade dele. É um Deus terrível, é um Deus controlador da humanidade, uma espécie de tirano, em que a gente não pode estranhar que ditaduras militares ou democracias vestidas de ditadura, como nós temos atualmente, se inspirem ou se digam Deus acima de todos. Que Deus acima de todos? O ídolo do poder? O Deus dinheiro? Então, nesse sentido, é preciso uma purificação da fé, uma volta ao Evangelho. A gente sempre descobre, Mauro, que Jesus não foi diretamente condenado pelo poder político. Ele foi condenado pelo poder religioso. E ele combateu o poder religioso, quer dizer, a religião que se veste de poder para dominar e para oprimir. Isso é pior do que o ateísmo. É melhor, muito melhor, as pessoas dizerem: não tenho religião, sou ateu, do que ser latifundiário, ligado ao UDR, ligado aos piores projetos sociais que oprimem os índios, que destroem a floresta, que acabam com tudo que é de vida humana e da natureza, em nome de Deus. O Papa Francisco já formulou exatamente nesse sentido, né, Marcelo, mais de uma vez, né? De que adianta, né? De que Dom Oscar Romero, agora São Oscar Romero, né, o santo dos pobres das Américas. Vou por citar um parênteses, a história de Oscar Romero é muito evocativa disso que a gente está conversando, né? Porque Oscar Romero era um padre conservador em El Salvador, aliado, vinculado às elites de El Salvador. É muito curioso, porque ele tem uma biografia parecida com a do Papa, né? É engraçado que quanto mais ele subiu, mais ele desceu, mais ele mergulhou no povo. Quanto mais ele subiu na hierarquia, mais ele se encontrou com o povo. E ao se encontrar com o povo, entendeu que era impossível fazer o caminho dele de como pastor sem se confrontar com o poder político que oprimia o povo dele, a quem ele de fato estava ligado, a quem ele deveria servir, não é? E ele dizia: é o povo que me converteu. Palavras que eu escutei de Dom José Maria Pires e de Dom Helder Câmara. É o povo pobre que me converteu. Então, gente, é muito importante a gente... Eu quero resumir. Perceber a fé da gente não como uma crença em verdades que me ligam eu e Deus, Deus e eu, e sim como uma proposta de uma sociedade nova que o Evangelho chama Reino de Deus e que começa aqui, e a gente tem que testemunhar que esse reino vem através de nossa ação política, de nossa ação
pela justiça. E isso é muito importante. É esta a relação de fé e política. Perdão, Marcelo. Eu estou vendo aqui os comentários, alguns comentários. O Sérgio Nery está aqui dizendo que o Papa Francisco falou com Gustavo Gutierrez. Gustavo Gutierrez é um nome angular, é uma pedra angular na formulação da teologia da libertação na América Latina. Dizendo que a conversa que ele ouviu é que vai haver quase que uma bênção oficial do Papa à teologia da libertação. Olha, Sérgio, Marcelo Barros vai falar sobre isso, mas acho que o Papa já abençoou a teologia da libertação, né? Ele é um homem da teologia latino-americana, porque a teologia da libertação é uma expressão de um movimento bem maior, que é a teologia latino-americana, e a ela o Papa sempre esteve integrado. Marcelo, como lhe parece? Todos os grandes teólogos latino-americanos sempre disseram que o importante não é a teologia da libertação, é a libertação como movimento, como processo, como trabalho. E é disso que nós estamos falando ao falar de fé e política. Quer dizer, nos empenharmos juntos por uma sociedade nova. Um novo mundo é possível. A teologia, se ela é cristã, se ela é evangélica, ela é da libertação. Não existe teologia verdadeira e profunda que não seja da libertação. O que é importante para a gente poder ter como trabalho dessa teologia, como consequência, um engajamento concreto para mudar a sociedade. Agora, Marcelo, deixa eu te colocar uma questão, que acho que é uma questão muito presente e objeto da preocupação de muita gente aqui, porque o que acontece na política, mas a gente vê na religião também acontece a mesma coisa, né? As pessoas entram jovens, engajadas na dimensão da política. A dimensão da política não é apenas a dimensão da política do poder, né? Do poder legislativo, ou do poder executivo, ou do poder judiciário. Mas muita gente entra nesta dimensão, entra na política e acaba se colocando nessa dimensão, né? Vira vereador, vira deputado, vira governador às vezes, vira secretário, enfim, ingressa nesta dinâmica da política institucional. E aí, Marcelo, os apelos são muito fortes, né? Poder rima com dinheiro, dinheiro rima com poder. Então, a questão da corrupção, o Papa tem falado seguidamente sobre isso, né? A questão da corrupção é um tema que a gente não adianta a gente fechar os olhos e falar, não, isso é um problema lá da direita. Não, o problema da corrupção é um problema que nos diz muito respeito. Então, como caminhar no meio desse mundo, desse universo, né, tanto na política quanto na religião, né, muito vinculado a essa ideia, então, do dinheiro, da riqueza, do sucesso, né, do puxa-saquismo, de tudo isso, e manter-se agarrado à fé? Parece que é muito difícil, não é fácil. Né? Olha, de fato, você, Mauro, fez uma distinção muito importante de mostrar que política não é só a política parlamentar. Quer dizer, a pessoa que faz política de bairro, que participa de uma organização de bairro, a luta pela água, a luta por um transporte coletivo de qualidade, a luta por melhores condições de segurança, tudo isso são lutas políticas, ou são políticas públicas que fazem parte da política. Não é? É o tema da campanha da Fraternidade de 2019, que a CNBB vai inaugurar na próxima quarta-feira. É muito importante a gente considerar esse âmbito imenso da política, a política como um trabalho de construção do mundo novo. Neste trabalho, nessa perspectiva, num tipo de regime como o que a gente tem atualmente no Brasil e em outros países, é claro que é muito importante a política partidária e a política parlamentar.
E os cristãos devem entrar nisso, como os outros espirituais de todas as religiões. Só que é fundamental que, ao entrar nisso, eles sabem que estão entrando em uma estrutura que é a estrutura de luta, luta pelo poder, que não é tudo, que representam, mas não podem substituir. E hoje a gente tenta uma política participativa, uma política direta, além da política representativa. Então, resumindo, é muito importante que a gente apoie os irmãos, companheiros e companheiras das comunidades de base, dos movimentos sociais, que entram nos partidos e nos cargos eletivos, tanto do legislativo como do executivo. É muito importante isso. Agora, não se pode resumir a política a isto. E os irmãos que estão nisto têm que se abrir a essa política que está ocorrendo nas bases. Mas é isso, né? Nesse mundo pós-moderno, muito agravado pelas redes sociais, esta ideia da persona, né? Do personagem, é muito relevante, né? Então, a referência nossa é sempre para os líderes políticos, para os grandes líderes políticos, para estar exercendo, né? É para o presidente, é para o governador, é para o deputado, é para o secretário, é para o ministro. Mas acho que você traz uma questão para nós, né, Marcelo? Se a gente olha só para cima, a gente não vai conseguir necessariamente olhar a política no sentido dessa política comprometida. Tem que olhar para baixo, né? Tem que olhar para quem está no chão da fábrica fazendo a política pequena, a política do cotidiano, né? Na época da caminhada, acho que dos anos 80 90, na Diocese de São Félix do Araguaia, um grupo de teatro fez uma peça teatral sobre a caminhada da igreja e essa ligação entre fé e política. Sabe o nome dessa peça? Ela se chamava Segure o Tacho, que o fogo vem de baixo. O que significa segure o tacho, que o fogo vem de baixo? Significa, é importante que tenha alguém que garanta o tacho, portanto, que esteja em cima. Mas tem que se saber que o fogo, aquilo que de fato cozinha, aquilo que de fato nos alimenta, vem de baixo, vem das bases, não vem de cima. Acho que esse processo dialético para um povo que ainda tem um pouco esse mito do rei, do monarca, do imperador, do grande líder, do Messias, que vai resolver tudo, que vai salvar tudo, é uma tentação muito grande. E Jesus evitou isso a todo custo e combateu isso. Você lembra no Evangelho, Mauro, que toda vez que ele curava alguém, ele proibia a pessoa que divulgasse. Eu conheço um padre que disse, mas, meu Deus, eu trabalho minha vida inteira para divulgar o cristianismo. O próprio Jesus cura um doente e diz, não diga a ninguém. E aí eu respondi para ele, pois é, porque Jesus veio para anunciar o reino de Deus. Quando ele falava, não falava dele, Jesus, mas dizia, o reino de Deus está próximo. Quer dizer, o projeto de Deus vai se realizar no mundo. Então, isso é a fé que se traduz em uma espiritualidade socio-libertadora. Agora, a religião que fica falando de Jesus, mas como se fosse uma espécie de um mito e sem repercussão na vida concreta e no mundo, ela é idolátrica. Ela é ilusória. Ela não é a fé que Jesus nos pede.
Perdão, eu fecho o microfone aqui porque às vezes não fecha e fica, faz um cachorro late, a arara canta aqui no vizinho e a imagem vem para cá e o importante é estar concentrado. Olha, falei da arara, pronto, já tá ela aí cantando. Nesta questão que você traz, Marcelo, desta relação, a gente está acostumado a pensar, então, a relação entre fé e política, olhando para a teologia da libertação, para a caminhada da Igreja Católica, para a caminhada das igrejas protestantes tradicionais, né, vindas da Reforma, né, isso foi muito forte entre diversas igrejas, ainda hoje é muito forte em diversas igrejas que tiveram, inclusive, uma caminhada ecumênica comum nos anos 80, 90, com a Igreja Católica, mas esta dimensão de fé e política está restrita a esse universo do cristianismo? Essa dimensão de fé e política, ela aparece, ela se expressa, eu acho que no mais profundo da fé. Por exemplo, quando nós celebramos a Eucaristia, a maioria das pessoas vê aquela celebração como algo, vamos chamar assim, estritamente religioso. Mas não é. Jesus não celebrou no templo, Jesus não fez um culto de tipo sacrificial de religião antiga, Jesus fez uma ceia com seus irmãos, amigos e amigas que estavam ali presentes. E o que ele fez nesta ceia foi uma profecia da doação da sua vida, da doação da nossa vida, quer dizer, que ele disse, isso que eu fiz, façam vocês também. E fazer o quê? Repartir, partilhar o pão e o vinho, a vida, os alimentos. Então, a Eucaristia é profundamente política, porque é um ensaio de uma sociedade de partilha. Então, o importante dessa reflexão fé e política é que a gente comece a ver a dimensão política que tem em toda a nossa fé. A questão do batismo, mergulho numa vida nova. Que vida nova? Eu e Deus, Deus e eu? A penitência, agora vem a quaresma. Então, eu tenho vontade, às vezes, Mauro, de colocar uma túnica, pegar uma água benta e sair por aí exorcizando não os demônios individuais ou as energias ruins que estão no coração de cada pessoa, que já são expressões, consequências das energias ruins deste mundo, deste sistema. Jesus disse no Evangelho, eis o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, portanto, da estrutura do mundo. Então, a desesperança, o medo, o ódio, as discriminações sociais, raciais, de gênero, tudo isso são energias diabólicas. Diaboléu em grego quer dizer divisor, dividir. Então, são energias que dividem. Energias de ódio, não de amor. Então, na medida em que a pessoa entra num contexto de penitência, faz política, no sentido de que luta por um mundo novo em que essas energias diabólicas estejam vencidas. Isso é a espiritualidade sociolibertadora. E que, portanto, está muito além dos limites das igrejas católicas, das igrejas cristãs, né? Olha, eu não diria que está no limite, além do limite. Eu diria que, infelizmente, a cultura na qual nós fomos formados
não é esta. Os padres e bispos, a maioria, os pastores evangélicos, os agentes e as irmãs agentes de pastoral, elas dividem muito religião e vida. Então, o próprio... Agora houve há pouco tempo uma descoberta, uma notícia de que o governo estaria espionando bispos e cardeais contra a história do Sínodo da Amazônia, preocupado com as notícias de que os bispos e os cardeais vão se reunir em Roma com o Papa para tratar dos problemas da Amazônia. E aí o governo preocupado com isso, porque vai numa direção contrária à do que ele está fazendo como política na Amazônia. Eu me espantei de que a reação de alguns companheiros nossos foi dizer que ignorância, não percebe que o sínodo é religioso, que o que nós vamos fazer com o Papa é uma instituição da Igreja Católica Romana que não tem nada a ver. E eu digo, mas será que o Bolsonaro é tão idiota que vai acreditar que não tem nada a ver? É claro que tem. É claro que o governo brasileiro tem toda a razão de ficar preocupado com o Sínodo da Amazônia, se o Sínodo da Amazônia for, de fato, algo que expresse a profecia do Evangelho para a Amazônia. Porque se é um governo que destrói a floresta, que acaba com os territórios indígenas, que dá todo o poder às mineradoras, que não está nem aí para a vida do povo pobre. É claro que o Sínodo da Amazônia vai falar de quê? Da adoração ao Santíssimo Sacramento? O Sínodo da Amazônia vai tratar de quê? De como fazer catequese de primeira comunhão para as crianças de 7 anos de idade? É lógico que não. Se vão se reunir bispos e cardeais em Roma para tratar da Amazônia, de que é que vão tratar? Vão tratar de dar voz aos índios, de atender às reivindicações dos lavradores, de pedir respeito pela Amazônia, para que a Amazônia possa continuar e não ser destruída. E aí a pergunta é, isso é política? Isso é fé? E aí a gente responde, é uma fé que se insere na política, é uma política que é expressão de um caminho de fé. Nesse sentido, Bolsonaro tem toda a razão de ficar preocupado. Porque é isso mesmo. É isso que eu estou dizendo. Tem toda a razão. Tomara que fique mais. Quanto mais ele ficar preocupado, mais a indicação de que está no caminho certo. Nessa perspectiva, né, dessa dinâmica dialógica entre fé e política, existe já há alguns anos, há muitos anos no Brasil, um movimento chamado Movimento Fé e Política, que é, como tudo, detestado, né, odiado pelo conservadorismo, especialmente o conservadorismo católico. Conta um pouco, o que é esse movimento Fé e Política? Que história é essa? Olha, o movimento Fé e Política foi criado em 1989 por um conjunto de cristãos leigos e, claro que junto com irmãos padres, bispos, inclusive, mas liderados por leigos que, sendo cristãos e em nome da fé e por causa da fé, se inseriram na política e, de repente, eles sentiram que a igreja oficial não dava a eles e a elas o apoio suficiente para manter essa força de fé no trabalho político. Então, eles criaram um movimento para alimentar a fé no trabalho político. E
a gente pode dizer nomes de irmãos, irmãs que participaram disso desde o começo. Chico Alencar, que vocês conhecem, né? Deputado do Rio de Janeiro, muitas legislaturas, agora está fora. O Alessandro Molon, que é deputado federal. Na época, nos anos 89, 90, o Lula participou em diversos encontros. Frei Beto, Pedro Ribeiro de Oliveira, se quiserem nome de mulheres, muitas companheiras, e de vários partidos. Não é partidário. Alguém pode dizer a maioria do PT. Isso, às vezes, ocorreu porque o PT é o maior partido de oposição no Brasil. Mas tem gente do PSOL, teve gente do PCdoB e de outros partidos de esquerda. Não tem ninguém que eu conheça do DEM, ninguém que eu conheça de partidos de direita. Mas, dentro dessa dimensão de político libertadora, esse partido começou e primeiro fez encontros nacionais e depois quis criar núcleos regionais. E atualmente está espalhado em várias áreas do Brasil. O próximo encontro, 30 anos depois da fundação, 2019, será em Natal, em julho deste ano. E o movimento é um movimento, como eu disse, pluripartidário e muito aberto ao diálogo, a uma forma de ação muito interessante. A CNBB não entrou neste movimento, embora sempre que tem encontros nacionais manda alguém. Portanto, há um diálogo muito bom, mas não é um órgão da CNBB, é um órgão laical. É a liberdade de todo mundo fazer movimentos. Agora, a CNBB criou um centro Fé e Política Dom Helder Câmara. E, neste centro, instituiu escolas de fé e política. Então, em muitas dioceses do Brasil, existem essas escolas. Elas são assessoradas por um grupo de Brasília da CNBB. Até agora há pouco, o padre Hernani Pinheiro, e atualmente um outro padre jovem, assumiu essa tarefa, e fazem um trabalho muito bom. E dialoga-se o movimento Fé e Política, as escolas Fé e Política. Mas são coisas diferentes. Deixa eu trazer uma questão para você agora, Marcelo, que acho uma questão importante, uma figura central na história do Brasil, em toda a história do Brasil, na história recente. Agora você já mencionou o nome dele, é alguém pelo qual toda a gente aqui, né, impressionante aqui no Paz e Bem, no 247, o amor explícito que as pessoas têm pelo Lula, né? Então, eu queria trazer a figura do Lula, né? E pensar a figura do Lula nessa dimensão de fé e política. Eu tenho buscado aqui no canal Paz e Bem trazer a dimensão da espiritualidade do Lula, né? Para as pessoas, para entenderem que tem uma espiritualidade presente na dinâmica do Lula. Eu fiz uma entrevista com o Frei Beto, que é um dos mais próximos, né, de Lula, foi de Dona Marisa também, então que conviveu durante muitos anos, muito de perto com a família Lula e com a espiritualidade da família Lula. Foi uma entrevista muito bonita, revelando, então, esse aspecto dessa espiritualidade. O que eu queria te perguntar é exatamente isso. Como é que você lê o Lula desse ponto de vista, né, da relação entre fé e política? O que você tem para nos contar e nos dizer? Mauro, eu conheci o Lula em 1982. Ele estava começando, ele tinha sido eleito deputado estadual, eu acho, o federal já, e eu me encontrava com ele uma vez ou outra, tive vários contatos quando ele ganhou, né,
eleição para presidente da República, me convidou para ir à posse e me colocou como a quarta pessoa que o cumprimentava na hora em que ele assumia a faixa presidencial. E eu o visitei este ano na prisão em Curitiba, no dia 15 de maio de 2018, há menos de um ano atrás. E nós tivemos 1h15 de conversa pessoal particular. Era uma visita religiosa que agora a direção da prisão retirou dele, não tem mais esse direito. Mas naquele momento tinha e eu fui. E a conversa com Lula, primeiro, a primeira coisa que me chamou a atenção é como um homem que está isolado, preso injustamente. E ele me dizia: Marcelo, se eu tivesse certeza de que os meus adversários ou inimigos pensam que eu sou culpado, que eu roubei, eu teria mais facilidade de compreender. Mas eu olho nos olhos deles e vejo que eles sabem que eu sou inocente, que eles sabem que a prisão é injusta. Então, isso me dá uma indignação muito maior. Mas aí eu queria que a gente pudesse conversar como é que eu posso viver essa indignação que eu estou vivendo sem cair no ódio. Então, vocês vejam a espiritualidade do Lula. A preocupação dele, quando eu cheguei para visitá-lo, não foi de nada de defesa individual. Ele conversou comigo sobre como assumir a indignação profética sem se deixar dominar pelo ódio. Nós oramos juntos o Evangelho, eu dei a comunhão a ele, ele me deu a comunhão que eu levei, né? E eu posso testemunhar isso. Lula é um exemplo dessa relação entre fé e política. Não é um homem igrejeiro, digamos assim. Não é um homem que frequenta a igreja de uma forma sistemática, mas é um homem que tem nele esses valores do Evangelho, abertos a todas as religiões. Por exemplo, eu fiz essa visita e perguntei a ele: presidente, quem é que vai lhe visitar, vem lhe visitar na próxima semana? Ele disse: eu estou querendo cada semana abrir alguém de uma outra religião. E ele fez isso até quando pôde. Então, mas com muito interesse em aprofundar essa questão da espiritualidade. É esse o testemunho que eu posso dar. Não, realmente é muito, muito impactante mesmo. E acho que o Lula trouxe, né, nessa conversa com você, Marcelo, uma questão central. Isso tem me ocupado muito nos últimos tempos, né? Eu que convivo nesse ambiente de redes sociais o tempo todo, né? Aqui na TV 247, faço o programa, acompanho, vejo, né, as conversas, os chats. Tem me impressionado demais como essa palavra eu vou usar. Não, deixa eu usar. Como esta contaminação do ódio está alastrada. Porque eu vejo nas redes sociais, né, com pessoas de esquerda, pessoas que se posicionam contra a direita, contra a dominação dos mais ricos, mas assim, é um ódio visceral também, praticamente equivalente ao ódio que a direita tem, né? Manifesta-se o mesmo ódio, né, querendo que o Bolsonaro morra, fazendo invectivas, assim, uma coisa que me deixa muito espantado e pensando: puxa vida, mas onde nós estamos, né? Qual é o lugar que a gente quer estar? Então, como trabalhar, como tratar essa questão do ódio, que é uma questão que o Lula trouxe para você, né? Como tratar? O Lula traz essa questão, gente. O Lula não está aqui digitando no computador. O Lula está lá na cadeia e está preocupado que ele não quer odiar. Como é que é esse caminho do não ódio, né? Eu acho que, de fato,
esse clima de intolerância, de animosidade, de incapacidade mesmo de dialogar e conviver com o diferente, ele é criado por uma tática, uma estratégia de guerra indireta que o Império Norte-Americano está criando em vários lugares do mundo. Na Venezuela, houve isso na Síria, na Ucrânia, em vários países. Na África do Norte, a Primavera Árabe, foi isso. Quer dizer, captar o sentimento de revolta que está latente nas pessoas que eram oprimidas, dirigir esse movimento, esse sentimento, não para a libertação, não para a vida, mas para um confronto de ódio, de intolerância, em que se matam uns aos outros, se destroem uns aos outros, enquanto eles dominam. Então, no Brasil, é claro que você ouvir alguém dizer que é contra a igualdade da mulher e do homem, que é contra o homossexual, que é a favor de Hitler, que admira Trump. É lógico que quando você vê que esse tipo de pessoa e de movimento se enraiza e se aproveita da falta de informação de muita gente de base, e as pessoas pobres votam como a barata que quer se defender e se esconde debaixo da bota que vai esmagá-la. Então, é claro que eu fico indignado, você fica indignado, todo mundo tem um sentimento de revolta natural, normal e legítimo. Agora, a gente não pode deixar, como dizia a grande mística judia no campo de concentração, lá nazista, a jovem Etty Hillesum, ela dizia: eles podem tirar tudo de nós, menos a humanidade. Eles podem nos obrigar a muita coisa, mas não podem trazer ódio para o nosso coração. Isso só nós podemos fazer. E nós não podemos deixar que isso aconteça. Porque, se isso acontecer, nós nos tornamos aquilo que nós combatemos. Então, essa dimensão do fé e política é justamente o garantir uma energia espiritual que possibilite a gente lutar, a gente ser capaz de denúncias, de críticas, de tudo, mas sem ódio no coração. Isso é fundamental. Diga. Eu acredito que o pessoal de base, pessoal pobre, simples, que está nas comunidades de igreja, tanto católicas como protestantes, tem conseguido, porque eles vivem já isso há muito tempo. A quantidade de situações de mães que perdem filhos, esposas que perdem maridos para a violência urbana, e elas sofrem, choram, mas não se desesperam e continuam capazes de amar, é muito grande. Os índios vivem 5 séculos de tentativa de extermínio cruel, absoluta. Eles conseguem sobreviver. As comunidades negras são de uma alegria. Eu pergunto a você, como é que o povo brasileiro agora está tendo coragem de festejar carnaval? Como é que você vai
nos bairros das cidades tradicionais do Brasil, encontro o pessoal na rua brincando, festejando, dançando, de mãos dadas. Então, esta é a energia que combate o que você, Mauro, estava dizendo. Essa semente do ódio, que a gente não pode deixar que se instale em nós. Deixa eu contar para vocês uma coisa, quem está aqui na nossa conversa. Aqui, ó, aqui na conversa. E para mim é muito importante, fico até emocionado de vê-lo aqui, está lhe mandando um grande cumprimento. É o Urbano Medeiros, gente. O Urbano Medeiros está aqui, nossa, não estou nem acreditando. O Urbano Medeiros é um grande músico, um grande caminhante na fé de muitos e muitos anos. Muitos e muitos anos. A quantidade de pessoas que me pedem para traz o Urbano Medeiros para o Paz e Bem. Chama ele. Urbano Medeiros é um grande irmão. É um grande mestre. Um dos maiores músicos do Brasil. Exato, é fantástico, fantástico. A gente tem conversado, eu e o Urbano, a gente ficou amigos. Hoje Urbano Medeiros é um gênio na música e na espiritualidade. Exato, ele cruza a música. Urbano, puxa, que alegria de você estar aqui, porque Urbano, a maioria das pessoas não sabe, Urbano teve um acidente grave agora, há 2 meses atrás, quando estava lá no Seridó, no interior do Rio Grande do Norte, teve um acidente automobilístico grave, o carro que ele estava capotou 6 vezes, ficou entre a vida e a morte, ficou de cama muitas semanas, recuperou-se com enorme dificuldade, agora voltou para a terra dele, voltou a estar lá, no interior de Minas Gerais, mas teve um problema grave, a gente vem conversando há semanas, falando, e agora ele está bem, né? O Urbano está bem de saúde, se recuperou, está saindo para a missão, tá bem. A Deus. Oi? Deus o fortaleça. Pois é, e aí a gente está conversando, falei, Urbano, então você tá bom agora, vem para cá, vamos falar no Paz e Bem, vem tocar, vem cantar, vem falar, nossa, o Urbano realmente é dono de uma espiritualidade, a gente tem uma trajetória de pontos comuns, tanto ele quanto eu, a gente tem uma trajetória de proximidade com a comunidade do servo sofredor, do Padre Alfredinho, uma história fantástica, outro dia eu conto aqui, Marcelo, com certeza também tem. Uma história maravilhosa que vocês têm que contar para nós. Não é? Fantástica essa história. E agora a nossa questão não é mais a saúde do Urbano, que graças a Deus ele está bom. É a internet, não tem internet boa na cidade dele. Mas ele está aqui, está participando do chat e está mandando aqui. Marcelo Barros é um show. A pessoa mais doce e inteligente que vi na minha vida. Viva Marcelo! É o cumprimento que ele está te mandando, Marcelo. Uma alegria de ver o Urbano aqui. É bom a gente falar isso agora, não de mim, mas dessa dimensão, dessa caminhada sociopolítica, porque nós estamos na véspera da Quaresma. Eu queria convidar vocês todos para viver essa Quaresma como uma espécie de complô, a gente formar uma grande conspiração pela vida nova, pela vida pascal. A gente entrar neste movimento em que a Quaresma não seja apenas aqueles exercícios costumeiros, antigos, que as pessoas faziam, aquelas procissões de penitência. Querem fazer? Ótimo, está muito bem. Mas a gente tem que ir além dessas expressões para uma expressão nova, criar uma conspiração a favor da vida. A vida não pode ser mercantilizada. As pessoas não são mercadoria. É fundamental celebrar a Páscoa de Jesus no mundo real hoje, lutando para que a natureza, as pessoas, os bens comuns da humanidade possam ser valorizados naquilo que eles são e a vida vença a morte. Não apenas a vida em Jesus já venceu, ele já ressuscitou, mas em todos nós e no mundo. É isso que eu desejo a vocês todos, com todo o meu coração, com todo o meu carinho, e quero que vocês contem comigo neste caminho.
Como não amar Marcelo Barros, né? Urbano Medeiros, todo mundo que está aqui, todo mundo que está aqui. Mas, ó, esse beijo não foi no beijo de despedida. Eu quero te propor, Marcelo, uma questão para você terminar esse nosso encontro de hoje. Já combinamos na quinta-feira que vem, às 5 da tarde, vamos continuar a conversar sobre a questão da espiritualidade, da caminhada de diálogo interreligioso entre as religiões populares. E quero falar mais uma coisa. Esta conversa que nós estamos tendo aqui hoje, nós vamos refazê-la de outra maneira com outra pessoa que também chegou aqui agora, que é o Celso Crisóstomo. Quero te saudar. O Celso Crisóstomo, Marcelo, é uma pessoa importante, tem participado cada vez mais aqui das atividades da comunidade Paz e Bem. E o Celso Crisóstomo, ele vai trazer para nós um depoimento sobre fé e política de alguém que é protagonista no mundo político institucional. Acho que vai ser bem legal, porque ele vai trazer um testemunho de quem está vivendo, ele vai contar dos impasses, das questões. Celso Crisóstomo foi vereador, secretário e prefeito de Canindé, uma cidade importante no Ceará. Tentou agora ser deputado estadual, ficou como suplente, está assumindo um cargo lá no governo do Camilo Santana, no PT no Ceará. Então, assim, é alguém que está fazendo essa jornada dentro do poder político institucional. E é irmão franciscano leigo, e se mantém fiel. Então, acho que vai ser bem legal a gente conversar com ele, quais são os impasses que se colocam. Não é? Parabéns, Celso. Vamos para frente. É isso aí. E aí, queria terminar com uma questão para você, Marcelo, para você nos abençoar, vamos dizer, com estas palavras de lição, né, que está na hora da gente encerrar já, que é: ao longo da vida de fé e política na história da América Latina, a luta, a caminhada, a jornada gerou milhares e milhares de mártires, homens e mulheres que foram martirizados por esta caminhada, por serem fiéis à caminhada entre a fé e a política. A gente falou do Oscar Romero aqui, podemos falar do Padre Josimo, da irmã Dorothy Stang, do Santo Dias em São Paulo. Não acaba, uma lista que não acaba, né, Marcelo? Então, assim, qual é a lição dessa gente que mártir, a palavra mártir, em grego quer dizer testemunho. Qual é a lição que o testemunho de vida dessas pessoas deixam para nós hoje, num momento tão dramático, né, da história do país? A primeira coisa que eu diria é que essas pessoas são mártires do reino de Deus no trabalho para mudar a sociedade numa direção que hoje a gente chamaria de esquerda. Muitas vezes as religiões se colocaram à direita, como se Deus fosse de direita. Dom Oscar Romero, o padre Josimo Tavares, que foi aluno meu de Bíblia, a irmã Dorothy Stang, com quem a gente trabalhou juntos na Pastoral da Terra, e tantos outros, eles deram testemunho de um cristianismo da libertação. Eles deram testemunho de que a fé é vivida, por isso eles são mártires, são testemunhas, quando a gente entra neste movimento grande de solidariedade, neste mutirão para mudar o mundo. E qual é o legado que eles nos deixam? É aquilo que as comunidades eclesiais de base disseram no 6º encontro intereclesial realizado em Trindade, em Goiás, em 1986. Eles diziam no seu documento de conclusão: nós queremos nossos mártires vivos e não mortos. Nós queremos nossos mártires vivos e não mortos. Então, é muito importante nós todos, eu e vocês, continuarmos essa luta, essa causa pela qual esses irmãos e irmãs deram a vida. Eu acho que é isso que ele significa. Legal. Marcelo Barros, monge Marcelo Barros conosco mais uma vez. Muito obrigado você, parabéns pelo programa.
Obrigado vocês que nos seguem, que nos acompanham. Deus os abençoe, os mantenha sempre assim no regaço do coração e a gente juntos possa viver esse mundo novo possível, agora e para sempre. Com esse envio do monge Marcelo Barros, vamos para a vida. Todo mundo, todo mundo, todo mundo, todos nós, todas nós, estamos enviados para o Marcelo Barros. Paz e bem, gente. Paz e bem. Paz e bem. Muito obrigado.